Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast A Dupla Face, um podcast que retrata a história de mulheres que fazem tudo, mulheres que fazem a diferença. Eu sou Salma Guadalupe, hoje estou à conversa com a Raquel Pacheco. Raquel Pacheco, seja bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, Salma. Eu quero agradecer a você pela entrevista, agradecer a Fatinha, da Menon, a Associação Menon por esse trabalho, mais esse trabalho incrível. E é um prazer estar aqui. A Raquel Pacheco é professora universitária, é cineasta e atualmente é presidente da Associação P de Potência. Raquel, pelo fato de ser a presidente da Associação P de Potência, quais são os vossos objetivos principal da Associação P de Potência? Então, a Associação P de Potência é uma associação de mulheres da lusofonia, mulheres imigrantes. A maior parte não são só mulheres imigrantes, mas a maior parte são mulheres imigrantes. Os órgãos sociais é constituído, na sua maioria, por mulheres imigrantes. A maioria das mulheres são de imigração brasileira, mas não só, né? Como eu disse, somos da lusofonia. E a nossa maior luta é pela igualdade de gênero. Sim. Né? Nós fazemos parte da PPDM, da Plataforma Portuguesa para o Direito das Mulheres, que a Menon também faz parte, e juntas nós temos alguns valores em relação à igualdade de gênero que nós defendemos em comum. Né? E o nosso, além dos valores unidos com a PPDM, também trabalhamos a questão da imigração. Né? Não que a PPDM também não trabalhe, todo grupo trabalha, mas o nosso é focado na questão das mulheres imigrantes. Então, nós temos um trabalho muito de base contra a xenofobia e também contra o racismo, não é? E é isso. A Raquel Pacheco nasceu no Brasil, Rio de Janeiro, no Niterói, né? O que levou a Raquel a emigrar para Portugal? Já vive a Portugal há 23 anos. Exatamente. E mãe de 3 filhos. Sou mãe de 3 filhos, moro cá em Portugal há 23 anos. Vivi metade da minha vida em Niterói e a outra metade em Portugal. Especificamente em Lisboa. O pai dos meus filhos foi convidado para trabalhar na Portugal Telecom. E na época eu estava grávida da minha primeira filha e ele aceitou o convite para vir. E desde então éramos para ficar 2, 3 anos e já estamos há 23 anos, a família toda. Pois, a Raquel é mãe de 3 filhos. Como concilia a sua vida profissional com a vida familiar? Então, Salma... É professora universitária, presidente da Associação P de Potência e ser uma mulher que faz a diferença atualmente e uma mulher de sucesso e ter várias frentes, né? Como consegue conciliar essas frentes todas? Eu agradeço ser uma mulher de sucesso, porque o sucesso é uma coisa que a gente, né? Mas eu posso dizer que tenho sucesso. Eu agradeço e aceito a questão do sucesso, porque realmente não é fácil ser uma mulher imigrante. Eu me divorciei também, tenho o apoio do pai dos meus filhos, mas é muito complicado. Eu faço as coisas bastante sozinha, não tenho uma família que me apoie, então esse tempo todo eu lutei muito para ter esse rótulo de mulher imigrante, né? No início, eu queria passar invisível de ser imigrante, né? Fiz de tudo para ficar invisível de ser uma mulher imigrante. Mas depois não tinha jeito de ser invisível, né? Até porque isso atrapalhava a minha saúde mental. Então eu tive que conjugar, né, essa nova cultura, que era a cultura portuguesa, a cultura europeia, né, e a minha cultura de origem, quem eu sou na origem, e foi um trabalho de muita terapia, psicoterapia e vários de autoconhecimento. E a Associação P de Potência vem disso, né, surge desse empoderamento que eu fui construindo, tendo que construir para minha sobrevivência e saúde mental. E foi fácil a inclusão como uma mulher imigrante brasileira aqui em Portugal? Não. A sua inclusão, a sua integração na sociedade portuguesa? Não, eu vou te falar sinceramente. O primeiro ano é dificílimo, depois foram 5 anos, na verdade, para eu conseguir falar, ok, essa daqui é a minha casa. Senti falta, né, da minha casa ali e falar, não, essa é a minha casa. Quais foram os seus maiores desafios que teve que enfrentar como uma mulher imigrante e brasileira?
Olha, a Associação P de Potência chama-se P de Potência por um motivo, não é? Pois Porque é. desde que eu cheguei cá, eu me sinto sendo olhada como uma mulher, né, que sem valor, não é? Quando eu cheguei cá, por exemplo, a gente foi comprar uma casa, a nossa casa, e o construtor não falava comigo, ele só falava com o meu ex-marido. Não é? E eu falava e ele não respondia as minhas perguntas, ele só respondia ao meu ex-marido. E eu comecei a perceber, eu vim do Rio de Janeiro, na época do ano 2000, não é? Era uma cidade que borbulhava, que fervia, né? Com todas as novidades, a gente tinha mais direitos. Claro que existe imenso machismo, o patriarcado ferve no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, mas era diferente de cá. E eu tive que aprender essa nova forma de estar. Depois a falta de os nossos direitos não serem respeitados, né? As mulheres não têm seus direitos respeitados cá em Portugal, não têm a sua voz ouvida. E a mulher imigrante menos ainda, não é? Eu falo que a gente é uma pirâmide. No topo da pirâmide são os homens brancos, héteros, como a gente já sabe, e daí vai descendo. A mulher imigrante está aqui embaixo. Eu sou uma mulher de pele clara, sou uma mulher de pele branca, apesar de ter traços latinos, traços meio, né, meio assim, multiculturais, mas eu sei que a mulher negra ainda está embaixo disso. Pois é um grande desafio. É um desafio. A Raquel acabou de dizer que durante esse processo teve que enfrentar alguns desafios. Quais foram as 3 habilidades que você adquiriu durante esses passos todos? 3 habilidades? Sim. Agora você me pegou de surpresa. Resiliência. Sim. Solidariedade. Sororidade. Eu tive que aprender isso com as outras irmãs, com as outras companheiras, com as outras mulheres. Tive que parar de competir com as outras mulheres. Foi uma coisa que eu fui descobrindo, não é? Porque a gente vivia, né? A gente se critica, a gente compete. Isso era meu também. Eu não fui uma mulher que cresci já com uma literacia feminista, com uma literacia de igualdade de gênero, não. Eu fui adquirindo à medida que eu sofria. Né? Então, à medida que eu sofri violência doméstica, que eu descobri que eu sofri violência doméstica no meu casamento, eu fui lutar pelos direitos das mulheres que sofriam violência doméstica. Falando sobre violência doméstica, sobre direitos de gênero, vamos falar dentro de alguns minutos. Voltando sobre a questão de integração da sociedade portuguesa, quais são os desafios que as mulheres migrantes precisam alcançar ainda nessa sociedade? A mulher imigrante, eu vou falar na Europa e em Portugal. E Portugal, sim. Na Europa como um todo, e em Portugal mais ainda, nós somos vistas como cuidadoras, né? Depende, por exemplo, vamos voltar atrás. Existem vários tipos de imigração, não é? Ontem, por exemplo, nós estávamos numa roda de mulheres, éramos 30 mulheres, o projeto AFA, construindo pontes e raízes imigrantes, na Baixa da Banheira, no Vale da Moreira, e éramos 30 mulheres. E quais eram os grupos de mulheres? Nós fizemos questão, porque a P de Potência gosta muito da pluralidade, né? Quais eram os grupos de mulheres? Tinham mulheres imigrantes da Europa, da Espanha, da Itália, da Alemanha. Mulheres imigrantes da África muçulmana. Mulheres imigrantes da África, Angola, São Tomé, mas que não eram muçulmanas. Tinham as brasileiras. Aí tinham as retornadas para Portugal. Então era um grupo muito plural de mulheres imigrantes. Então a imigração não é uma imigração só, né? A gente não pode falar mulher imigrante. São mulheres imigrantes. Porque, por exemplo, quando a gente vai numa reunião, né? E eu fui, por exemplo, já aconteceu isso. Tive com uma voluntária que é alemã, que é uma mulher imigrante alemã, ela é tratada de uma forma aqui em Portugal. Eu sou tratada de outra forma. E eu vejo que minhas companheiras racializadas são tratadas de outra forma. Então, cada mulher imigrante é tratada de uma forma diferente, dependendo da sua condição social, da sua cor de pele, do país de origem, da sua religião. Então, aqui em Portugal isso é muito claro, não é? Tanto que algumas amigas, casadas até com homens europeus que falam inglês, não foi nenhuma nem duas, foram algumas, por exemplo, chegar num banco e falar português do Brasil. E ser tratada de uma forma. Uma forma diferente. Você chegar num banco e falar em inglês, ser tratada de uma forma completamente diferente. Então, existe ainda, dentro da questão das mulheres imigrantes, um leque, não é? E também não se
descarta as questões de mulheres. Quando se fala de mulheres, podemos falar de mulheres trans, heterossexual, não é? Sim, a gente inclui as mulheres trans, as mulheres, e as mulheres, mas é muito diferente a mulher heterossexual da homossexuais. Homossexual, Então, homossexuais. sim, heterossexuais, as mulheres. A gente só, as mulheres, a mulher, né, a homossexual, não, Acaba por ser um universo de mulheres, sim. A mulher trans, a gente considera a luta da mulher trans uma luta diferente da nossa, da mulher, mulher hétero, mulher homo. Na verdade, são lutas diferentes, né? Pois é. As mulheres homossexuais têm uma luta ainda bem difícil. Eu não posso falar sobre isso porque não é o meu lugar de fala. Mas são lutas. No seu ponto complexas. de vista, Raquel, o que você acha que leva as pessoas a emigrarem a Portugal neste exato momento? Acha que Portugal é um país de imigração? Eu acho que Portugal é um país de pessoas que saíram para emigrar, né? E eles não consideram isso, né? É uma hipocrisia, porque toda a família em Portugal tem alguém que saiu de Portugal, que emigrou, né? Que a gente fala que saiu daqui e foi. A minha família é essa história. A minha avó, mãe da minha mãe, a família dela inteira, que estava no Minho, foi num navio para o Brasil. E chegou no Brasil, trabalharam, fizeram a vida, e depois eu voltei. Não é? Foi a primeira a voltar, a retornar por uma questão do trabalho do meu marido, nem foi uma questão planeada, não é? Porque minha avó é daqui, eu voltei. Não, foi por causa da questão do trabalho. Mas eu retornei. E é quando eu retorno, eu sinto imensa preconceito, e principalmente por causa da forma que eu falo. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem para mim: aprende a falar português. Se você fala português, é melhor para você, porque se você falar português, você vai conseguir melhores trabalhos. E de fato, eu sou uma pós-doutora, fiz mestrado cá na Nova, doutorado na Nova, fiz pós-doutorado na Universidade do Algarve, quer dizer, eu sou uma pós-doutora, trabalho e nunca tive um contrato como deve ser. Eu vivo sempre a recibos verdes. É obviamente que outros colegas na mesma situação que eu, que são portugueses, têm contrato. Então, isso aí já está dizendo a situação que vive uma mulher imigrante. Então, hoje eu trabalho em 5 projetos, trabalho 12 horas todos os dias, inclusive sábado e domingo, para poder conseguir pagar a renda, porque sou uma mulher sozinha, para poder conseguir manter, né, a minha vida como mulher imigrante. Falando sobre a situação de racismo, né? Como uma mulher imigrante, quais são as recomendações que a Raquel Pacheco deixaria, né, à população, ao nosso público ali, que está nos assistindo nesse exato momento, e não só para as instituições, as pessoas que estão em situação de poder, quais são as recomendações que deixaria, quais são as coisas que terão que ser mudadas, não é? Sim. Porque nós, imigrantes, nós sofremos discriminação, não temos mesmo as oportunidades que os nativos daqui não temos. Não. Somos discriminados pela comunicação, pela linguagem, né? Não só pela cor de pele, mas por outros tipos de condicionantes que nos leva a passar por essas situações constrangedoras. O que você deixaria à população ou a pessoas, né, do governo, né? Que políticas que acha que deveriam ser adotadas para melhorias dessa situação? Eu acho que o que tem que acontecer em Portugal agora é que as leis sejam cumpridas. Realmente. Tirando a lei, né, do racismo e da xenofobia, que a gente está tentando, através do grupo de apoio conjunto, transformar em lei, né, o racismo e a xenofobia, transformar em lei, né, que é uma coisa que a gente está ainda tentando, porque agora o que acontece é que a pessoa paga uma multa, você pode ser racista ou xenófobo e depois talvez pague, mas não acontece nada. Você vê a questão do Odair, por ser um homem negro, foi assassinado, e outros assassinatos que aconteceram. A Cláudia Simões, a nossa mana Cláudia Simões, porque a filha subiu no autocarro sem passe, ela foi agredida pelos policiais e ela está sendo julgada há anos. Né? Enquanto eu já vi turistas subindo no autocarro e por serem brancos, por serem europeus, por falarem inglês ou por falarem outra língua, o motorista fala: não há problema. Ele fala: não tem passe. E o motorista fala: tudo bem. Realmente. E uma senhora com uma criança... Então, as leis têm que ser cumpridas. A gente só quer que as leis, que os acordos europeus sejam cumpridos, simples assim. Né? A gente não pede muito, cumpram as leis. Respeitem as mulheres imigrantes, respeitem as pessoas racializadas, mudem o sistema judicial, porque é um sistema judicial que é a favor só dos homens brancos héteros. Se, por exemplo, uma mulher casada com um homem de uma classe alta, portuguesa, sofrer violência doméstica,
ela também é tratada com, claro que em outro nível, claro que, Pois é. mas também Não. é discriminada também, não vai, não dá em nada. Raramente esse tipo de situação acaba numa consequência legal, de acordo com a lei. Eu não sou jurista, mas não posso falar assim com mais, mas o que a gente vê, né, enquanto associação, enquanto ativista feminista, é isso. A gente não tem direito nenhum. Nem a mulher portuguesa lá em cima, nós aqui estamos aqui embaixo, então as leis não são Pior. Não cumpridas. são Cumpram as cumpridas. leis. Ótimo. Muito obrigada, Raquel Pacheco. Vamos fazer um curto intervalo e voltaremos dentro de alguns minutos. Até já. Após um curto intervalo, estamos de volta ao nosso podcast, A Dupla Face de mulheres que fazem tudo, mulheres que fazem a diferença. Vou continuar a conversa, dar seguimento à conversa com a Raquel Pacheco, que é professora universitária, cineasta e presidente da Associação P de Potência. Raquel, continuando a nossa conversa sobre mulheres, né? Mulheres migrantes, mulheres de uma forma universal. Um dos objetivos da Associação P de Potência, vocês focam muito na situação da situação do género, do direito das mulheres, do direito das mulheres e violência doméstica. Acha que qualquer mulher em situação de violência se dirigir a tribunal é o sinônimo da lei estar do lado das pessoas, das mulheres? Não, primeiro a gente não consegue Não se confia chegar numa lei? Não, a gente não consegue chegar no tribunal. Primeiro a gente vai na delegacia. E na delegacia eles Sim. não registram nossas queixas. Não é? Isso é o hábito, é o habitual. A gente chegar numa delegacia, só tem homens, tratam-nos muito mal, e não registram a nossa queixa. É muito difícil a delegacia registrar. Ah, mas é lei, mas que absurdo, mas vão falar, e a PSP vai dizer outra coisa, mas na prática, o que acontece com a gente, e eu falo isso por experiência própria, né? Eu sofri violência doméstica durante todo o meu casamento, e quando eu realmente resolvi tomar coragem e denunciar, né, foi muito difícil, tem sido muito difícil, nunca deu em nada, não acontece nada, e o homem tem direito. Aconteceu uma coisa ao longo desse processo que foi, eu agi de uma forma com o meu ex-companheiro, e eu fui chamada na delegacia para depor. Depois ele agiu da mesma forma e nada acontece. Então, a gente vê a situação, mesmo na delegacia, já é de forma que a mulher se sente cada vez diminuída, cada vez mais sobrecarregada, não é? E a gente tem que parar de aceitar isso. As mulheres portuguesas têm que começar pelas mulheres portuguesas. Elas têm que dar o exemplo. Porque enquanto as mulheres portuguesas não assumirem o seu poder, o seu papel de poder da sociedade, e fazer com que as leis sejam cumpridas. Nós, mulheres imigrantes, também sofremos por isso, e as mulheres racializadas ainda mais, sendo portuguesa ou não. O que a Raquel pode dizer a mulheres que atualmente têm filhos, né? Muitas das mulheres sofrem a situação de violência doméstica no lar e não têm a coragem de denunciar os seus parceiros. Muitas das vezes vão adiando a decisão pelo fato de terem filhos menores. Qual é a mensagem que a Raquel pode dizer à população? Eu não digo nada para essas mulheres. Não diga? Não digo nada, eu digo para o sistema. O que adianta uma mulher ter coragem e chegar na delegacia e mandar ela para casa? O que adianta a mulher ter coragem e chegar na delegacia e falar assim, se você quiser, sai você de casa. E tudo que a gente construiu fica para o homem que te agrediu, que foi o meu caso. Então, o que adianta? Eu não digo nada para as mulheres, nada. Mulheres, tenham força. Mulheres, vai melhorar, vamos lutar juntas. É o que eu digo para as mulheres. Elas têm razão de adiarem. Eu mesma adiei. E quando eu tive coragem, eu não tive nenhum apoio. Não tem que ter mensagem para as mulheres. Isso é hipocrisia. Eles falam, ai, denuncie. É hipocrisia. Vamos chegar de hipocrisia? Para de hipocrisia. Vão trabalhar as polícias, vão trabalhar o espaço das mulheres, vão trabalhar o respeito pelas mulheres, para a gente ter coragem. E quando a gente tiver coragem, a gente ser acolhida e ser respeitada, não retirada de casa com o filho e deixar o agressor em casa.
a Raquel, pelo fato de ter vivenciado a situação de violência doméstica, que conselhos você daria a mulheres que atualmente têm passado por essas situações de violência? Ou quais são os sinais que ela pode dizer, olha, eu nesse exato momento estou a passar por uma situação de violência doméstica? É, como Quais são os sinais que uma mulher pode saber que realmente se encontra no relacionamento abusivo? ok. É, normalmente a violência doméstica e o abuso são relacionamentos onde você se sente não ouvida, Uhum. solitária, triste. Você às vezes está numa festa e não tá bom, tem alguma coisa errada, tem sempre alguma coisa errada, não é? Isso não é amor, isso não é um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável onde o homem e a mulher se sentem confortáveis, se amparam e se ajudam mutuamente. Um relacionamento onde só a mulher faz as coisas chatas e faz as coisas que dão mais trabalho e que não tem espaço para ela ou para a voz dela. É um relacionamento abusivo, é um relacionamento tóxico. E a partir daí tem vários níveis de violência, né? Tem a violência psicológica, tem a violência física, mas que não deixa marca, que é a mais comum, não é? A mais comum, se calhar, acho que é a psicológica, né? Aquela que o homem, ele vai limando, né, psicologicamente todo o arcabouço mental da mulher, tirando a saúde mental da gente. Então, eu acho que essas mulheres, eu sei que é muito difícil no sistema que a gente vive você buscar apoio, né, da polícia, jurídico, mas busque apoio das associações de mulheres. Tem muitas associações de mulheres que trabalham com isso. Falando sobre apoios, quais são as redes de apoio que as mulheres podem contar atualmente em Portugal? Então, tem muitas associações, como eu disse, né, de apoio à vítima, de apoio à violência doméstica, muitos. Coloquem associação de mulheres e vocês vão ver que tem várias. E é o melhor caminho para você ser apoiada de fato, porque você vai ser acolhida por uma rede de mulheres que sabem lidar com isso. Você vai ser acolhida com apoio jurídico. Elas, de repente, se calhar, vão com você até a delegacia para poder para prestar queixa. E aí já é uma outra coisa. Você já tem um apoio. E aí é visto com outro olhar. Apesar de também as associações têm imensas dificuldades, não é? Mas ainda a mulher tem mais apoio do que sozinha. Porque uma mulher sozinha é como se fosse na década de 60. A gente não tem direito nenhum. Pois é. Não há respeito. Falando sobre respeito, família, sociedade, né? A Raquel Pacheco é autora de um livro, Jovens Média estereótipo. Estereótipos, Diário de campo numa escola dita problemática. problemática. Eu posso falar um pouco mais? Achei este tema extremamente interessante, fiquei curiosa de saber, pena que eu ainda não li o seu livro, mas suscitou-me uma grande curiosidade de ler o livro e saber a história, né, de uma escola problemática. Como é que um jovem passa de uma situação problemática para um vilão social na sociedade? Pode nos dizer? Pois posso. Então, o Jovens Média Estereótipos foi um trabalho que eu fiz durante o mestrado. Era um mestrado pré-Bolonha, então era um mestrado longo. No final, eu fui convidada a publicar a minha dissertação. Esse aí foi um trabalho de cinema e educação, então durante mais de 20 anos eu trabalhei com cinema e educação, tenho artigos publicados, capítulos de livro, dou aula ainda de cinema e educação. E a questão das crianças e jovens era o meu foco. Eu trabalhava o cinema e educação voltado para crianças e jovens. Então, nessa escola, na escola Marquês de Pombal, antigamente usava-se muito esse termo, né? Essa escola é problemática, os jovens problemáticos. A maior parte dos jovens eram jovens racializados, jovens que não se enquadravam no sistema de ficar o dia inteiro ali sentados ouvindo, né, aquela educação clássica e bancária, como diz Paulo Freire. E o que aconteceu? Eu fiz a proposta de ir numa escola dessas e trabalhar com eles a questão da realidade deles, o que eles viam em termos da realidade, o que eles queriam falar sobre isso. Assistimos filmes e foi um projeto de empoderamento desses jovens até eles fazerem um filme. Ensinei eles a fazerem um filme, eles fizeram um filme chamado Nós Também Temos Voz. Isso foi em 2005, 2006, já tem muitos anos. E Nós Também Temos Voz foi um projeto pioneiro, não é, de cinema e educação,
cá em Portugal, e a partir daí eu trabalhei sempre com essa vertente do cinema e educação. E agora trabalho um pouco menos, porque minha área agora de maior interesse é a questão das mulheres. Mas eu sempre trabalho cinema, na P de Potência também a gente continua trabalhando cinema. A gente teve o projeto Cine Delas por 2 anos. Acabei de fazer um curta-metragem também chamado Curandeiras, com mulheres de Goiás. E a gente está trabalhando a questão do cinema e o cinema no contexto social. Como é que surgiu aquela inspiração para a área de cinema? Então, eu fiz faculdade de cinema, sou licenciada em cinema pela Federal Fluminense. Sim. E sempre trabalhei o cinema. Eu sou uma pessoa criativa, gosto de criar, de escrever, de imaginar coisas, socialmente também. Então, eu fui para o cinema por uma escolha, assim, na verdade, foi a primeira vez que eu fui ao cinema, fui assistir ET, lá em Niterói, na minha cidade de Niterói, tinha 6 anos, e 7 anos, eu acho. E eu fiquei encantada com aquele filme, com aquela... Eu falei, mas se existe essa magia, eu não quero outra coisa na vida, né? A vida é tão dura, né? Eu já era pequenina, mas já sentia que a vida ali era dura. Tinha questões também, venho de uma família disfuncional, onde meu pai também cometia violência doméstica contra minha mãe, contra a gente, como todos nós, não é? Então, tem um histórico de violência doméstica. Normalmente, as famílias que sofrem violência doméstica são famílias disfuncionais, onde tem esse histórico de violência doméstica. Né? É quase que um vírus, né? Que passa de pais para filhos, geracional, né? É uma questão geracional. Não é como pessoas abusadas, tem aquela coisa geracional que é muito complicado. Muito complicado. De tirar esse cerne nesse trabalho que deve ser feito para meio que limpar essa carga, né, emocional, psicológica. É muito difícil. É muito difícil. Não é simples, mas a gente consegue. A gente consegue. Raquel, aproxima-se dia 8 de março, Dia das Mulheres. Qual é a mensagem que você tem a passar às mulheres do mundo inteiro? Eu apoio as manas, apoio as companheiras, apoiem-se umas às outras. Nós não estamos competindo. Isso daí é uma falácia do patriarcado. Não acreditem nisso. Não, claro que nem toda mulher é alecrim dourado, não é? A gente tem diferenças e tal. Mas como diz a minha companheira Renata Ribeiro, dentro das diferenças, vamos manter o senso de igualdade, não é? Respeitando as diferenças. Somos iguais, mas respeitando as devidas diferenças, não é? Nós somos diferentes, mas eu vou te respeitar e você vai me respeitar. Você não vai botar o pé na minha frente, nem eu vou querer botar o pé na sua frente. Porque é isso que a gente foi ensinado ao longo de décadas e séculos, né? Chega dessa luta entre as mulheres. O que mais acontece é uma mulher que vai derrubar a outra. O que eu vejo de mulheres portuguesas discriminando mulheres imigrantes, mas quando é para trabalhar nas suas casas, mas quando é para cuidar de um familiar, a história é outra. Pois é. Então isso... Já não existe racismo. Exatamente, acaba completamente. Esse desempoderamento das mulheres, ela está fazendo contra ela própria. Ela não tem noção contra ela própria. Se você for parar para estudar isso, para pensar nisso, nesse ciclo, é um tiro no pé, não é? Então, fortaleçam as manas. Se for escolher entre um homem e uma mulher, escolha uma mulher. Votem em mulheres. Ah, mas tem mulheres que são de extrema direita, que são contra tudo. São. Então, essas mulheres não tão boas. Essas você deixa de lado. Mas a grande maioria vale a pena a gente... Já estamos perto do final, da reta final do nosso programa. Eu só tenho umas 2 perguntas para fazer. Para a Raquel, qual é a definição do sucesso? Uma mulher bem-sucedida. Estamos a falar no programa Dupla Face, né? Mulheres que fazem a diferença. Para mim, o meu sucesso é ter uma casa assim, uma quinta pequenininha, poder cuidar da natureza, estar ali em paz e fazer filmes e estar com os meus filhos. Esse é o sucesso para mim. Estar em paz. E a minha última pergunta é, se a Raquel tivesse 10 minutos de vida, qual seria o conselho que deixaria à humanidade? O conselho é do mestre, né? Do nosso mestre maior, que ele falou há 2000 anos, veio para cá, falou com todo mundo e a gente não conseguiu fazer, né? Vamos nos amar uns aos outros, né? Eu também estou nesse processo, né? Não deixo um conselho porque eu já sei, não. É um trabalho de construção, mas vamos nos amar. Esquece essa coisa de ódio, de medo, de
perseguição, de passar por cima dos outros, para que isso, né? Pois é. Vamos nos amar, né? Vamos ser felizes, nos amar, nos respeitar, simples assim. Não é um processo de construção. Eu também, claro, senão nem estava mais aqui nesse planeta. Mas isso é o mais importante, né? O amor e o respeito, né? Quer dizer, o respeito já está dentro do amor, né? O amor, como ele disse, né? Esse amor que a extrema-direita prega, né? Que as pessoas, que os evangélicos fundamentalistas pregam, né? Eu amo só que se você for igual a mim. Não. É um amor universal. Vamos nos amar, como disse Jesus. Muito obrigada, Raquel, por seu legado deixado aqui no programa, o podcast Dupla Face, e foi muito enriquecedor conhecer a outra face da Raquel Pacheco. Ao público ali em casa, chegamos ao fim. Muito obrigada. Contamos convosco para o próximo episódio. Até já.